Bem, isso aconteceu comigo e eu preciso que você ouça com atenção, porque até hoje eu não sei se o que vivi foi real, se foi coisa da minha cabeça ou se eu acabei me aproximando demais de algo que nunca deveria ter conhecido. Tudo começou de uma forma banal. Eu estava de mudança para uma cidade pequena do interior de São Paulo, porque tinha conseguido um emprego numa escola municipal como professor substituto. Era uma chance boa, mas o salário não me permitia luxo. Então, aceitei alugar uma casinha simples, um pouco afastada do centro. Era uma casa térrea, de paredes encardidas e quintal estreito, onde cresciam pés de bananeira e mamona. O cheiro de terra molhada impregnava o ar quase toda noite, porque ali chovia bastante. No começo, foi até agradável. O bairro era silencioso, com vizinhos reservados, desses que só cumprimentam de cabeça e voltam logo para dentro. Eu me sentia bem ali, cercado de calma, longe da correria que eu estava acostumado. Só que logo percebi um detalhe estranho. Quase ninguém passava pela rua depois das 9 da noite. Era como se uma regra não escrita pairasse no ar. As janelas se fechavam, as luzes se apagavam cedo e o silêncio tomava conta. Eu tentava ignorar, mas o vazio da rua me deixava inquieto. A primeira noite em que algo aconteceu, eu estava corrigindo provas na cozinha. Chovia forte, a energia piscava de vez em quando, e eu ouvia o som das goteiras no corredor lateral da casa. Foi quando escutei um assobio baixo, arrastado, vindo do quintal. Pensei que fosse algum vizinho tentando acalmar um cachorro, mas quando me aproximei da janela, percebi que não havia ninguém. Só o vento mexendo as folhas das bananeiras. Na noite seguinte, o assobio voltou. E depois de novo. Sempre do quintal, sempre entre 10 e 11 da noite. Não era uma melodia comum. Parecia mais um chamado, um som repetido, como se alguém me esperasse do lado de fora. Fiquei tenso, mas tentei racionalizar. Talvez fosse só o vento atravessando algum cano ou coisa parecida, mas então começaram os sonhos. Eu sonhava que estava no quintal, parado diante das bananeiras, e havia alguém me chamando de trás delas. Eu não conseguia ver quem era, só uma sombra alta e móvel que repetia o mesmo assobio. Quando eu tentava me aproximar, acordava suado, com a respiração presa. Esses sonhos se repetiram tantas vezes que começaram a se confundir com a vigília. Uma madrugada acordei com sede, fui até a cozinha pegar água e juro que vi pela janela uma figura parada no quintal, alta, magra, imóvel. O coração quase saltou do peito. Pisquei, esfreguei os olhos e não havia mais nada. Só o som da chuva. O clima dentro da casa começou a mudar. O ar parecia pesado, como se o lugar estivesse impregnado de algo antigo. As paredes estavam sempre úmidas, mesmo nos dias de sol. O cheiro de mofo nunca saía. Eu sentia que alguém me observava o tempo todo. Até os alunos notaram que eu andava abatido, sem dormir direito. Certa noite, criei coragem e decidi enfrentar aquilo. Coloquei uma cadeira na cozinha, deixei a luz apagada e fiquei esperando o som. Quando deu 10h30, lá estava, o assobio vindo do quintal. O som atravessava o vidro da janela como se fosse para mim direto. Peguei uma lanterna, abri a porta e saí. A chuva tinha parado, mas o chão ainda estava encharcado e o cheiro de terra subia forte. Iluminei as bananeiras. Nada, só folhas brilhando com a umidade. Mas o assobio continuava mais perto, como se estivesse atrás de mim. Virei a lanterna rápido e não vi nada. Só o corredor escuro da lateral da casa. Meu corpo inteiro tremia, mas continuei andando. Foi quando vi uma silhueta parada junto ao muro do quintal. Era alguém alto demais, magro demais, imóvel. A luz da lanterna parecia não alcançar direito o rosto. O que mais me apavorou foi que não se mexia, não recuava, não dizia nada. Só assobiava. Um assobio seco que fazia o ar parecer mais gelado. Eu corri de volta para dentro, bati a porta e empurrei a mesa contra ela. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado no chão da sala, ouvindo o som do assobio até quase o amanhecer. Quando finalmente cessou, o silêncio foi tão absoluto que doeu nos ouvidos. Pensei em contar a alguém, mas o que eu diria?
Que tinha um homem no meu quintal que só assobiava? Que talvez fosse coisa da minha cabeça? No fundo, eu sabia que não era um homem. Aquilo não era humano. Os dias seguintes foram um tormento. Eu evitava chegar em casa antes das 7. Deixava todas as luzes acesas, mas nada impedia que o assobio voltasse. E os sonhos pioraram. Agora, no sonho, a figura não ficava apenas parada. Ela vinha até mim lentamente, até que o assobio se transformava em um sopro gelado, bem no meu ouvido. Eu acordava sem ar, como se alguém tivesse sugado o fôlego do meu peito. O ápice aconteceu numa noite de lua cheia. Eu estava tão exausto que adormeci na sala, no sofá. Acordei de madrugada com a claridade prateada entrando pela janela. O assobio estava dentro da casa. Não vinha mais do quintal. Estava ali, comigo. Levantei devagar, o coração disparado, e vi a silhueta no corredor. Alta, magra, parada. O som preenchia o ar, vibrava dentro do meu crânio. Dei um passo atrás, e a coisa começou a vir em minha direção. Não corria, não tropeçava. Deslizava como se não tivesse peso. Eu queria gritar, mas nada saía da minha garganta. Quando a figura chegou perto o bastante, vi o rosto. Era pálido, vazio, sem traços definidos. Apenas uma boca fina, que não se movia, mas de onde saía aquele assobio interminável. Tentei fechar os olhos, mas o som atravessava tudo, me obrigando a encarar. A última coisa que lembro é de cair no chão, sem forças. Acordei no dia seguinte, deitado no sofá, a luz do sol entrando pela janela. Pensei que tinha sonhado, até perceber que a porta estava aberta, a mesa afastada e marcas de lama no chão da sala. Como se alguém ou algo tivesse entrado de verdade. Eu não fiquei mais naquela casa. Arrumei minhas coisas em 2 dias e me mudei para um quarto no centro da cidade. Mas até hoje, Ben, às vezes no silêncio da noite escuto aquele assobio. Não importa onde eu esteja, ele sempre me encontra. E é por isso que estou te contando isso agora. Porque eu tenho medo de que um dia, quando eu acordar de novo, não consiga mais distinguir se estou sonhando ou se ele finalmente veio me buscar. Isso aconteceu comigo, Ben, e ainda sinto um frio percorrendo minha espinha sempre que lembro. Eu morava em um pequeno vilarejo no interior do Maranhão, cercado por matas densas e rios de água escura que serpenteavam entre as árvores. A vida ali era lenta, quase parada, e eu gostava dessa monotonia, até que algo mudou tudo naquela noite. Eu voltava de uma visita à casa de um amigo. O céu estava encoberto e a lua mal conseguia atravessar a neblina que se formava sobre a estrada de terra. O vento soprava úmido, carregado do cheiro de folhas molhadas e de barro, e eu sentia um pressentimento estranho, como se alguém me observasse, mas não havia ninguém por perto. A rua estava silenciosa demais. Apenas o som dos meus passos e da água escorrendo por pequenas valas à beira do caminho. Foi então que notei a luz fraca de uma lamparina em uma casa que eu nunca tinha visto. A construção parecia antiga, feita de pau a pique e coberta por telhas quebradas, e o chão em volta estava cheio de folhas secas que rangiam quando eu pisava. Algo me impulsionou a me aproximar, talvez a curiosidade ou algo mais sinistro, e logo senti um cheiro forte de defumado, como se algo estivesse queimando dentro. Quando entrei, a porta rangeu de um jeito que me fez pular. O interior estava cheio de sombras dançantes, iluminadas pela lamparina que tremulava. Havia objetos estranhos por todo lado. Pequenos ossos de animais empilhados, frascos com líquidos escuros, símbolos riscados nas paredes e um altar improvisado no canto. No centro, um espelho antigo, emoldurado com madeira entalhada, refletia apenas escuridão. Meu coração disparou, mas eu não conseguia desviar o olhar. Senti um arrepio percorrer meu corpo quando uma voz sussurrou meu nome. Primeiro baixo, quase imperceptível, depois mais clara e insistente. Lucas, ela parecia vir de dentro da casa, de todos os cantos ao mesmo tempo. Eu tentei me mover, mas minhas pernas estavam presas por uma força invisível. A lamparina tremeluziu. E pela primeira vez, notei uma sombra que se destacava no canto do espelho.
escura, densa, sem contornos definidos, como se fosse uma nuvem de fumaça negra. A sombra começou a se aproximar, deslizando pelo chão, e eu podia ouvir o som de ossos estalando, como se cada passo dela quebrasse algo vivo. Minha respiração ficou rápida e minha visão se turvou. Era impossível olhar para ela diretamente, mas eu sentia seus olhos, mesmo sem que eles existissem, perfurando minha alma. Então ouvi o som de risadas, sussurradas, infantis e macabras, que vinham do espelho. Quando tentei correr, percebi que a porta havia desaparecido. Estava preso, Ben, como se a casa tivesse engolido o mundo lá fora. Meu pânico cresceu e eu comecei a gritar, mas o som parecia ser absorvido pelo ar. A sombra então se projetou sobre mim e pude sentir um peso sobre meu peito, um frio que queimava e enregelava ao mesmo tempo. Vi meu reflexo no espelho, mas não era eu. Era alguém ou algo com olhos fundos e um sorriso deformado, me imitando de maneira grotesca. Senti minha consciência sendo puxada para dentro do vidro e tudo ficou branco por um instante. Quando recuperei os sentidos, estava fora da casa, caído na estrada de terra, encharcado de chuva e tremendo. A casa tinha desaparecido e o silêncio voltou, mas eu sabia, Ben, eu sabia que algo havia me seguido. Não eram apenas os sonhos, não eram apenas pesadelos. Eu podia sentir a presença da sombra, sempre à espreita nas superfícies refletivas, nos cantos escuros, no vento que passava pelos galhos secos. Nos dias seguintes, minha vida começou a mudar de maneira sutil, mas inquietante. Meu reflexo parecia atrasado em alguns instantes. Minhas sombras pareciam se mover de maneira independente. E às vezes eu ouvia passos em casa quando estava sozinho. As noites eram as piores. Podia ouvir sussurros vindo das paredes e reflexos estranhos apareciam em janelas e vidros, mostrando imagens que não correspondiam à realidade. Uma noite, acordei com o som de risadas infantis vindo do quintal. Peguei uma lanterna e fui verificar, mas não havia nada, apenas as árvores e a neblina. Quando olhei para o espelho da sala, a sombra estava lá, de pé atrás de mim, imóvel, me encarando. Meu corpo congelou e uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Eu sabia, Ben, que não poderia fugir dela. Ela fazia parte de mim agora, e parte de mim havia ficado presa naquela dimensão desconhecida. Com o tempo, percebi que a sombra não se limitava mais ao espelho. Estava em qualquer superfície refletiva, qualquer água parada, até mesmo nos olhos de algumas pessoas que olhavam para mim de maneira estranha. E por mais que tentasse ignorar, a presença era constante. Um lembrete de que algo havia me escolhido e eu não tinha controle sobre isso. Cheguei a procurar ajuda de religiosos e curandeiros, mas ninguém podia explicar, ninguém podia me proteger. Alguns me disseram que era um espírito antigo, ligado àquelas terras, uma entidade que se alimentava da curiosidade e do medo humano. Outros acreditavam que eu estava amaldiçoado e que cada passo que eu desse me aproximava do inevitável encontro com a sombra. Ben, eu ainda tento viver normalmente, mas cada dia é um desafio. Evito espelhos, vidros e poças d'água. E quando não posso, fecho os olhos, esperando não ver nada. Mas sei que parte de mim está perdida e que a sombra me observa, paciente, esperando o momento certo para me reivindicar por completo. Há noites em que acordo suando frio, sentindo mãos invisíveis segurando meus ombros e posso ouvir o sussurro: Lucas. Essa história não tem final feliz, Ben. Não há explicações claras, não há solução. Eu aprendi da pior maneira que existem lugares, dimensões e entidades que não devem ser perturbados. E que a curiosidade, às vezes, nos leva direto para o que mais tememos. Hoje, ao te contar isso, sinto a sombra perto de mim e sei que você, de certa forma, também está ouvindo os ecos dela através da minha história. Ela é paciente e eu apenas continuo existindo, esperando que o tempo passe sem que ela decida finalmente me levar. Ben, se você ouvir meu relato, tome cuidado.
Não olhe para reflexos demais. Não explore o desconhecido sozinho e jamais siga caminhos que parecem simples, mas que escondem algo além do mundo visível. Alguns horrores não se explicam, apenas se sobrevivem, e eu estou sobrevivendo por um fio, enquanto a sombra espera. Eu não sei até quando poderei resistir. Bem, até hoje não consigo entender direito o que vi naquela noite. Eu morava em uma pequena cidade do interior, um lugar em que todos se conhecem e as ruas estreitas ficam silenciosas depois que o sol se põe. Trabalhava em um mercadinho da família e, por conta disso, passava algumas noites sozinho, fechando o estabelecimento e fazendo o estoque. Sempre achei reconfortante, de certa forma, aquele silêncio quebrado, apenas pelo ranger da madeira do balcão ou pelo farfalhar das embalagens de papel. Mas naquela noite, nada parecia reconfortante. Era uma quarta-feira comum, o céu pesado, carregado de nuvens que prometiam chuva. Eu estava organizando as prateleiras de produtos enlatados, Ben, quando ouvi um barulho estranho vindo do fundo do depósito. Primeiro pensei que fosse um rato, mas o som era mais arrastado, como se alguém estivesse andando lentamente sobre caixas velhas. Parei tudo, silenciei o rádio e fiquei prestando atenção. Então, eu ouvi um sussurro quase imperceptível, mas claro o suficiente para gelar a minha espinha. Você não devia estar aqui. Olhei ao redor, Ben, mas não havia ninguém. O depósito estava vazio, exceto por mim e pelas caixas empoeiradas. A sensação de ser observado cresceu tão rapidamente que meu coração disparou. Respirei fundo. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação pregando peças, mas a voz voltou, desta vez mais próxima, como se estivesse sussurrando atrás de mim. Virei-me e juro que vi algo, uma sombra movendo-se entre as pilhas de caixas. Mas antes que pudesse identificar, desapareceu. Continuei trabalhando, tentando ignorar, mas a cada minuto que passava, o ambiente parecia se transformar. As luzes fluorescentes do mercadinho começaram a oscilar. O vento entrou pelas frestas da porta e trouxe consigo um cheiro de terra molhada e algo mais. Algo podre, Ben. Olhei para o lado e percebi que as embalagens de alimentos mais antigas pareciam estar estranhamente alinhadas, apontando para um canto do depósito. Meu instinto me dizia para não ir até lá, mas a curiosidade, ou talvez o medo, me empurrou para frente. Quando cheguei ao canto, encontrei uma caixa diferente das outras. Uma caixa de madeira escura, sem identificação. Ao tocar nela, senti um frio intenso que subiu pelo braço, Ben, como se a própria madeira estivesse viva. A tampa cedeu com dificuldade, e dentro havia apenas uma boneca antiga, com cabelo desgrenhado e olhos que refletiam a luz de forma estranha, quase como se me encarassem. Uma sensação de repulsa tomou conta de mim e eu queria sair correndo, mas não conseguia desviar o olhar. A boneca parecia me observar, Ben, e então percebi que seu corpo estava ligeiramente inclinado para frente, como se estivesse respirando ou se movendo. Foi nesse momento que os sussurros começaram a se multiplicar. Agora não era apenas uma voz, eram várias, murmurando nomes, datas, palavras que eu não compreendia, mas que ecoavam dentro da minha cabeça de forma dolorosa. O ar se tornou denso, sufocante, e uma sombra começou a se formar atrás da boneca, crescendo rapidamente, assumindo contornos humanos, mas com proporções distorcidas, membros longos e angulosos, olhos negros e vazios. Meu coração quase parou, Ben, e minha respiração saiu em baforadas. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam de chumbo. A sombra avançou e senti um frio cortante atravessando o meu corpo. Um dos sussurros tornou-se mais audível, quase uma palavra. Fique. E ao mesmo tempo, uma sensação de vertigem me dominou. Caí de joelhos e a boneca caiu de lado, mas sua cabeça parecia girar para me encarar, Ben, de um jeito que não deveria ser possível. Um arrepio percorreu minha espinha e percebi que a sombra não estava mais atrás da boneca, mas à minha volta, preenchendo cada canto do depósito, cada fresta de luz, cada pensamento meu. Não sei quanto tempo fiquei ali,
imóvel, observando aquela presença crescer e se contorcer. Quando finalmente consegui reagir, corri para fora do depósito, tropeçando em caixas e estantes, e só parei na rua, ofegante, com a chuva caindo sobre mim. A cidade estava silenciosa, mas agora o silêncio não era reconfortante. Era opressor, Ben. Algo havia me seguido para fora. Senti a presença nos reflexos das vitrines, nos cantos escuros da rua, e mesmo correndo para casa, a sensação de ser observado não me abandonou. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas continuaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos dentro de casa, sombras apareciam nos cantos, sempre em movimento rápido demais para eu acompanhar. E a boneca? Bem, a boneca apareceu em lugares diferentes, dentro do meu quarto, na cozinha, mesmo depois que a destruí, pedaço por pedaço, tentando me livrar daquela presença. Cada vez que eu a via, sentia o mesmo frio intenso e o olhar vazio que me consumia por dentro. Tentei conversar com vizinhos, contar a eles o que acontecia, mas ninguém acreditava. Achavam que eu estava estressado, cansado ou inventando histórias. Mas eu sabia, Ben, eu sabia que não era minha imaginação. A sombra, os sussurros, a boneca, tudo era real. E parecia crescer a cada dia. À noite, quando apago a luz, sinto movimentos sutis pelo quarto, como se algo respirasse ao meu lado. E os sussurros continuam, insistentes, pedindo algo que eu não compreendo, mas que sei que tem a ver comigo. Cheguei a tentar me mudar, Ben, mas não adiantou. Cada vez que chegava em outro lugar, a presença me seguia. Às vezes, vejo a sombra refletida nos espelhos, mas quando me viro, não há nada. Às vezes, ouço passos no corredor, mas estou sozinho. E a boneca, sempre a boneca, reaparecendo em cantos improváveis, com o cabelo desgrenhado, os olhos que refletem a luz de forma absurda e o corpo ligeiramente inclinado, como se estivesse viva. Hoje, escrevendo isso, ainda sinto a presença. Bem, cada barulho, cada sombra, cada movimento do ar parece carregado de algo que me observa e espera. Não sei se há saída, se há como me livrar, ou se essa presença vai me consumir totalmente. Só sei que aprendi algo que ninguém mais me ensinou. Há coisas que não deveriam ser despertadas, lugares que não deveriam ser explorados, objetos que não deveriam ser tocados. E no meu caso, eu ignorei todos os sinais. Se você algum dia estiver em uma cidade pequena, trabalhando sozinho à noite, Ben, preste atenção aos sussurros, aos cantos escuros, aos objetos que parecem se mover sozinhos. Alguns mistérios não precisam ser resolvidos e algumas presenças não devem ser provocadas. Eu fui imprudente e pago o preço todos os dias. Cada noite, cada sombra, cada movimento de ar me lembra que eu não estou sozinho e que talvez nunca mais esteja. Isso aconteceu comigo, Ben. E até hoje, eu não sei se consegui escapar de verdade ou se ainda estou preso naquele lugar, vivendo em alguma repetição que não faz sentido. Sempre achei que minha vida era comum demais para algo assim acontecer comigo. Mas não dá para ignorar, porque a cada vez que penso naquela noite, eu sinto o cheiro de terra molhada e ouço aquele som que não consigo explicar. Um som que parecia sair das entranhas do chão. Eu tinha acabado de me mudar para o interior da Bahia, uma cidade pequena, rodeada por fazendas e estradas de terra que desapareciam no meio do mato. O aluguel era barato e eu queria sossego depois de anos morando em cidade grande. A casa ficava numa rua de chão batido, de frente para um campo abandonado. Durante o dia, o lugar era até bonito. Céu aberto, cigarras cantando, cheiro de capim cortado. Mas à noite, tudo se transformava. O vento soprava de um jeito estranho, trazendo um frio que não fazia sentido naquele calor do sertão. No início, eu achei que era só o silêncio que me incomodava. Eu estava acostumado com buzinas, vozes, barulho constante. Ali, qualquer som parecia maior. O coachar dos sapos, os estalos do telhado, até o uivo distante dos cachorros. Mas depois de um tempo, comecei a perceber outra coisa. Havia um barulho diferente que vinha do campo abandonado.
Era como um choro, mas abafado, engolido pela terra. Eu ouvia quase todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Tentei ignorar. Coloquei travesseiro sobre a cabeça, fechei as janelas, mas o som continuava. Até que uma noite eu resolvi olhar. O campo ficava todo escuro, sem poste de luz, só o brilho pálido da lua iluminando o mato ralo e o chão irregular. Eu fiquei parado na varanda, sentindo o vento frio, e o barulho veio de novo. Era um lamento. Não era imaginação, era uma voz. Fraca, chorando, pedindo ajuda. Eu deveria ter entrado, trancado a porta e esquecido. Mas eu peguei uma lanterna e atravessei a rua. O chão do campo estava úmido e cada passo afundava um pouco. O cheiro de terra molhada misturado a algo podre me fez engasgar. Caminhei até o meio e então vi que o chão tinha uma espécie de buraco, um afundamento, como se algo tivesse sido enterrado ali. Foi de dentro daquele ponto que o choro ficou mais claro. Socorro! A voz saiu tão baixa que quase se confundia com o vento. Eu congelei. A lanterna tremia na minha mão. Jurei que vi o solo se mexer, como se alguém estivesse empurrando a terra por baixo. Corri de volta para casa e passei a noite em claro. Trancado, ouvindo o barulho aumentar, como se várias vozes começassem a se juntar àquela primeira. No dia seguinte, tentei perguntar a uma vizinha sobre o campo. Ela ficou séria, desviou o olhar e disse que era melhor não mexer. Insisti, e ela explicou que ali, muitos anos atrás, havia um cemitério clandestino. Pessoas pobres, escravizados, gente que não tinha família para reclamar. Eles foram largados ali, sem reza, sem descanso. Dizem que à noite eles chamam quem passa perto. Ela falou, quase sussurrando. Depois daquilo, eu fiquei obcecado. Não conseguia parar de pensar no campo. Passei a vigiar da janela todas as noites. Às vezes, via sombras se movendo entre o mato. Outras vezes, jurava que tinha alguém em pé, olhando na minha direção. Na terceira semana, não aguentei. Saí de novo. Só que dessa vez, o buraco estava maior, como uma cova aberta. A lanterna iluminou pedaços de pano sujo, como mortalhas rasgadas, e algo que parecia uma mão seca, ossuda, tentando emergir da terra. As vozes se multiplicaram, todas ao mesmo tempo pedindo para eu ajudar, pedindo para eu puxar, pedindo para eu entrar. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e eu senti uma pressão nos ouvidos, como se estivesse afundando dentro de um rio. Eu recuei, mas não consegui correr. Atrás de mim ouvi passos. Quando virei, vi uma figura parada. Era uma mulher, magra, com o corpo curvado, vestindo trapos antigos. O rosto dela estava coberto por um véu sujo, mas a voz vinha dali. Volta, não olha mais para cá. A luz da lanterna piscou e apagou. Tudo ficou escuro. Eu só ouvia as vozes e sentia o vento gelado batendo no meu rosto. Quando a lanterna voltou a acender, não havia mais buraco, não havia mulher, não havia nada. Só o campo vazio. Corri de volta e travei a porta. Mas desde então não durmo. O choro não para, Ben. Ele agora não vem só do campo. Vem de dentro da minha casa, das paredes, do chão do meu quarto. Às vezes, debaixo da minha cama, outro dia acordei com o lençol úmido, cheio de terra. A marca de uma mão suja estava impressa no tecido, bem ao meu lado. Eu não sei quanto tempo consigo aguentar. Não sei se eles querem ajuda ou se querem me puxar com eles. Só sei que quando olho pela janela, vejo covas se abrindo sozinhas no campo. Muitas, como se estivessem esperando por mim também. Isso aconteceu comigo, Ben. E eu sinto que a próxima cova que vai se abrir já tem meu nome. Ben, e eu preciso que você escute com atenção, porque até hoje, toda vez que fecho os olhos, sinto o peso daquela noite. Tudo começou numa tarde comum, em um fim de semana que eu achava que seria tranquilo. Eu morava numa cidade pequena do interior de Minas e, naquela época, trabalhava como assistente em uma pequena papelaria no centro. O dia tinha sido longo e eu estava voltando para casa a pé, carregando algumas compras da feira, quando decidi cortar caminho por um terreno abandonado que levava a um bairro residencial próximo. Era uma área que todos evitavam depois do pôr do sol.
Casas velhas, quintais tomados pelo mato, portões enferrujados rangendo ao vento. O clima estava abafado, típico de março, e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume forte das flores silvestres que cresciam entre as casas. Eu caminhava com atenção, ouvindo apenas o barulho das minhas sandálias na terra seca e o canto distante de alguns passarinhos que se refugiavam nas árvores antes da noite cair. Tudo parecia normal, até que ouvi um sussurro. No começo, achei que fosse o vento passando pelos galhos das árvores, mas era um sussurro repetitivo, arrastado e quase humano, dizendo algo como: "Venha, venha." Meu coração acelerou e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Respirei fundo, tentando me convencer de que era minha imaginação. A rua estava deserta, as casas fechadas e o terreno silencioso demais. Então percebi algo se movendo entre as sombras. Um vulto esguio que se arrastava pelo mato sem fazer barulho. Minha primeira reação foi correr, mas algo dentro de mim me manteve ali, imóvel, como se fosse atraído. O vulto se aproximou, e então eu percebi que não era humano, ao menos não completamente. Sua pele era pálida, quase translúcida, e os olhos brilhavam com um tom amarelado que parecia perfurar minha alma. Tentei falar, mas a voz não saía. O vulto parou a alguns metros de mim e inclinou a cabeça, como se estudasse cada detalhe do meu rosto. Então ouvi o mesmo sussurro, mas desta vez mais claro: "Você veio até mim." O cheiro veio em seguida, Ben, um odor nauseante de água parada misturada com flores podres. Eu vomitei, cambaleando para trás, e percebi que minhas pernas não obedeciam. Era como se o chão estivesse sugando minha força, drenando cada gota de coragem que eu tinha. Foi nesse instante que algo mudou. O vulto começou a se dissolver em uma névoa escura que se espalhou pelo terreno, engolindo a luz do fim de tarde. Bem, você precisa entender, a sensação não era apenas medo, era dor, arrependimento, culpa. Uma pressão em meu peito que me fazia sentir cada erro que cometi, cada palavra maldita que disse, cada momento em que ignorei alguém necessitado. E então, como um sussurro no fundo da mente, veio a voz: "Agora você entende. Agora você sente." Respirei fundo, tentando me afastar, mas percebi que não estava mais sozinho. Figuras surgiam do mato, uma após a outra, sombras humanas com olhos brilhantes, cada uma mais pálida e distorcida que a outra. Algumas pareciam crianças, outras adultos, todas observando em silêncio, como se estivessem esperando que eu cometesse algum erro. Então percebi que o chão, o vento, o cheiro da terra, tudo estava conectado àquelas presenças. Cada passo que eu dava, eu sentia que estava entrando mais fundo em algo que não tinha começo nem fim, algo que absorvia minha realidade e a transformava em medo puro. Tentei correr, bem, mas parecia que o terreno se estendia infinitamente. As sombras seguiam cada movimento meu, e quando eu olhava para trás, via apenas vultos embaçados, sem rosto, mas com olhos que me reconheciam, que conheciam meus pensamentos mais íntimos. Então uma voz, agora feminina, sussurrou bem perto do meu ouvido: "Você não deveria ter vindo." Senti o ar gelar e o suor escorrer pelo meu rosto. Meu corpo tremeu e a sensação de estar sendo engolido por um buraco negro tomou conta de mim. E então, Ben, algo pior aconteceu. Uma das sombras se aproximou e estendeu a mão, e eu vi nela minha própria mão, mas distorcida, com dedos alongados, unhas negras e pele como se tivesse apodrecido. Era meu reflexo, mas não era eu. Era um eu que existia apenas naquele lugar, naquele limiar entre a vida e algo que não se podia chamar de morte. Meu coração quase parou, e por um instante pensei que tudo acabaria ali, naquela escuridão que não tinha espaço nem tempo. Mas de repente, algo me puxou para fora. Uma força invisível, firme, mas não violenta, me lançou para fora do terreno. Eu caí no chão da rua normal, ofegante, com as mãos ensanguentadas, embora eu não tivesse me cortado. Olhei ao redor e tudo parecia intacto. Casas, quintais, árvores.
Nenhuma sombra, nenhum vulto, apenas o vento leve, trazendo o cheiro de terra molhada. Eu fiquei lá, Ben, sentado na calçada, tentando entender se aquilo fora real ou se minha mente havia enlouquecido. Quando finalmente consegui me levantar, percebi que algo havia mudado. Meu corpo doía de um jeito estranho, mas o pior era a mente. Tudo que eu lembrava daquele lugar não era apenas um pesadelo. Era uma memória gravada em meus ossos, em meus sentidos, em cada célula do meu corpo. E desde aquela noite, cada vez que passo por terrenos abandonados, mesmo sob a luz do dia, sinto aquelas presenças me observando, sussurrando meu nome, lembrando-me de que aquele encontro não acabou. Ben, isso foi apenas a primeira vez. E eu sei que não é algo que posso ignorar ou contar facilmente sem que alguém pense que eu enlouqueci. Mas você está ouvindo e preciso que saiba. Há lugares neste mundo onde a realidade dobra, onde o medo ganha forma e onde erros antigos se tornam monstros que te perseguem. E eu ainda sinto toda noite o frio daquela névoa, o peso daqueles olhos e o reflexo distorcido da minha própria mão me chamando de volta. Você precisa entender que depois daquela noite, nada mais foi como antes. Eu tentei me convencer de que havia sido apenas imaginação. Um desmaio da mente causado pelo cansaço e pelo calor. Mas a realidade começou a se dobrar de maneiras que eu não conseguia ignorar. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas cada passo pelo centro da cidade me parecia errado. Cada rua estreita, cada porta fechada, cada sombra alongada pelo sol parecia me observar. Eu sentia, Ben, sentia a mesma presença das sombras do terreno abandonado, mas agora, de alguma forma, dentro do mundo que eu conhecia. Comecei a perceber detalhes que antes passavam despercebidos, objetos mudando de lugar, portas que rangiam mesmo sem vento, sussurros leves quando eu estava sozinho na papelaria. No começo, eu tentei racionalizar. É só a cabeça pregando peças, eu me dizia. Mas quando cheguei em casa, as coisas ficaram impossíveis de ignorar. Minha casa era simples, mas tinha quintal grande nos fundos. E à noite, o vento passava pelos portões e fazia as árvores balançarem, de forma a projetar sombras que pareciam humanas. Na primeira noite, Ben, eu acordei sentindo uma presença no quarto e pensei que fosse minha imaginação. Mas quando olhei para o canto escuro, vi algo parado ali, uma silhueta, mais alta que um homem, com braços compridos e olhos brilhantes, exatamente como aqueles que encontrei no terreno abandonado. Tentei me mover, mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava paralisado, apenas observando enquanto a sombra se aproximava lentamente. O cheiro voltou, aquela mistura de terra molhada com flores podres, mas agora mais forte, impregnando o ar do meu quarto. A sombra não falou, mas senti cada palavra dentro da minha mente. Você está aqui, não pode fugir. Meu peito doía, Ben, como se alguém estivesse apertando cada músculo, cada osso. Eu fechei os olhos e quando os abri, a sombra havia desaparecido. Mas o cheiro ficou, insistente, queimando minha garganta. Nos dias seguintes, começou a acontecer de forma mais agressiva. Objetos se mexiam sozinhos. Minha comida era tocada e espalhada, portas que eu tinha certeza de ter trancado estavam abertas. Eu não contava para ninguém, Ben. Ninguém acreditaria e eu não queria parecer louco. Mas à noite, as sombras vinham, sempre no mesmo canto do quarto, sempre observando, sempre sussurrando. Cada noite parecia mais longa que a anterior. Eu não conseguia dormir e quando finalmente caía no sono, meus sonhos eram pesadelos vivos. Eu caminhava pelo terreno abandonado, perseguido pelas mesmas figuras, correndo sem conseguir fugir. Foi então que percebi algo ainda mais aterrador. As sombras começaram a assumir formas mais familiares. Eu via meus amigos, minha família, mas distorcidos, com os olhos brilhando daquele amarelo maligno e sussurrando meu nome. Eles não me atacavam, mas me observavam com uma intensidade que me deixava sem ar, como se estivessem tentando me ensinar algo que eu não queria aprender. E Ben,
O mais estranho é que eu sentia que cada pensamento ruim que tive na vida, cada medo, cada culpa, alimentava aquelas figuras. Eu estava preso a elas por meus próprios erros. Uma noite, no auge do meu desespero, tentei fugir. Peguei minha bicicleta e fui para a estrada de terra que levava ao outro lado da cidade. O vento estava quente e o cheiro de terra molhada se misturava ao perfume das flores silvestres. Tudo parecia normal, Ben, até que ouvi o sussurro vindo do nada. Você não pode fugir. Olhei para trás e lá estavam as sombras. Mas agora, não mais discretas, elas se espalhavam pelo chão, pelo céu, pelo ar. Cada árvore, cada pedra, cada poça refletia aqueles olhos brilhantes me observando. Eu pedalei com toda a força que tinha, sentindo cada músculo queimando, mas não adiantava. As figuras se multiplicavam, cercando-me. Foi quando ouvi algo que me fez parar no meio da estrada. Um riso, baixo, infantil, ecoando entre as árvores. Eu reconheci a voz. Era a minha própria. Uma versão distorcida, distópica de mim mesmo, me provocando, zombando de cada medo que eu tinha escondido. Então, Ben, eu senti minhas pernas falharem, meu corpo cair na estrada, e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava deitado no quintal de casa, machucado, com terra e folhas coladas ao corpo. O céu já clareava e a sensação era de que tudo havia passado. Mas o silêncio era pesado demais, Ben. E então ouvi novamente os sussurros, desta vez vindos de dentro da casa. Você não escapou. Nunca escapa! Eu tentei me mudar, Ben, juro que tentei, mas não adiantou. Onde quer que eu vá, sinto aquela presença, sinto aqueles olhos, sinto os sussurros me seguindo. Às vezes, no meio do dia, penso ouvir passos atrás de mim e quando me viro, não há ninguém. À noite não há canto seguro. Até minhas lembranças mais felizes parecem contaminadas, como se aquelas figuras estivessem dentro de cada memória. E Ben, o pior é que eu não sei se é real ou se eu enlouqueci de vez. Cada vez que escrevo ou conto isso, sinto o peso delas aumentando, como se eu estivesse chamando sua atenção. Mas eu precisava te contar, porque você está ouvindo, e talvez só por isso eu ainda não desapareci de vez. Então, Ben, quero que saiba, há lugares e momentos que carregam um mal que não se vê, mas se sente. E algumas vezes é tarde demais para fugir. Eu ainda vivo, mas não totalmente. Cada dia é uma luta para me lembrar de quem eu era antes. Antes que as sombras me encontrassem naquele terreno, antes que minha própria culpa se transformasse em monstros. Bem, ainda não consigo acreditar no que vivi. Eu morava em uma cidade pequena do interior de Minas, cercada por montanhas e matas densas, onde o vento carregava o cheiro úmido da terra e das folhas em decomposição. Minha rotina era simples, quase monótona. Trabalhar na biblioteca municipal, voltar para casa, cozinhar algo rápido e me deitar cedo. Nunca imaginei que algo tão comum pudesse se tornar o início de um pesadelo. Tudo começou numa quinta-feira à noite, quando decidi ficar até mais tarde organizando alguns livros antigos no arquivo da biblioteca. O lugar estava silencioso, exceto pelo rangido ocasional do piso de madeira e pelo som da chuva fina batendo nas janelas. Ao me inclinar sobre uma prateleira cheia de livros empoeirados, percebi uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Virei rapidamente, Ben, mas o corredor estava vazio. Apenas sombras projetadas pelas lâmpadas fracas. Respirei fundo e continuei, tentando ignorar o frio que subia pelo meu corpo. Enquanto mexia em uma caixa de livros antigos, encontrei um caderno de capa preta, sem título. A curiosidade falou mais alto e abriu. As páginas estavam cheias de letras miúdas, quase ilegíveis, descrevendo rituais estranhos e menções a quem observa da sombra. À medida que eu lia, o ar ao meu redor ficou mais pesado e a luz começou a piscar. Um cheiro ácido, metálico, invadiu minhas narinas e senti como se mãos invisíveis tivessem tocado meus ombros. Saí correndo do arquivo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Nos dias seguintes,
Coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Objetos mudavam de lugar. Portas se abriam sozinhas e à noite eu ouvia passos leves no corredor, mesmo estando sozinho. Uma noite, acordei com um sussurro no meu ouvido. Um nome que eu não conhecia, mas que parecia familiar. Vem. Meu coração disparou, Ben. Procurei pelo apartamento, mas não havia ninguém. Apenas o eco do meu próprio medo. Um sábado, decidi investigar a origem daquele caderno. Fui à biblioteca novamente, mas quando cheguei, encontrei a porta do arquivo entreaberta, algo que nunca deixava acontecer. Entrei e o caderno estava aberto na mesma página que eu havia deixado. Mas agora havia algo escrito que eu não lembrava. O que você viu, agora vê você. O ar ficou gelado e percebi sombras se movendo nas paredes, quase como se respirassem. Com o passar das semanas, as manifestações ficaram mais intensas. Sentia presenças atrás de mim, ouvia passos subindo e descendo escadas que não existiam e via figuras fugidias nos cantos da visão periférica. Cada vez que olhava no espelho, parecia que meus olhos refletiam algo diferente, algo mais escuro, mais vazio. E sempre aquele cheiro, Ben, o cheiro forte de terra molhada, misturado com fumaça, como se algo queimasse sem produzir chamas. O ápice aconteceu numa noite de tempestade. Eu estava sozinho em casa. A chuva batia com força nas janelas e relâmpagos iluminavam brevemente o quarto. De repente, senti o chão tremer levemente e ouvi um som profundo, gutural, vindo do porão. Algo me empurrou para lá, sem que eu tivesse forças para resistir. Bem, eu estava com medo como nunca antes. Cada passo ecoava e a escuridão parecia viva, engolindo tudo ao redor. Quando acendi a lanterna, vi figuras encapuzadas, flutuando alguns centímetros acima do chão, circulando algo que parecia um círculo de símbolos antigos. No centro havia um espelho grande, e quando olhei, vi não meu reflexo, mas pessoas que nunca existiram, suas bocas abertas em gritos silenciosos, olhos desesperados me fixando. Um deles estendeu a mão em minha direção, e eu senti uma dor intensa, como se minha alma fosse puxada. Tentei correr, mas a porta desapareceu. O porão se transformou em um espaço infinito de corredores escuros, e aquelas figuras me cercaram. Cada passo que eu dava, elas avançavam sem tocar o chão, silenciosas, observando. A dor aumentava, Ben, e eu percebi que algo dentro de mim estava mudando, se tornando parte daquele lugar, daquelas sombras. Meu grito se perdeu no eco do porão sem fim e senti minhas forças se esvaírem. Quando acordei, não estava mais em casa. E estava deitado no quintal, sob a chuva que agora parecia mais densa, mais fria. O caderno de capa preta estava ao meu lado, aberto, com novas palavras escritas. Agora você entende. Desde então, Ben, minha vida não foi mais normal. Cada sombra parece se mover quando não estou olhando. Cada vento traz sussurros de vozes desconhecidas. E às vezes sinto mãos frias me tocarem enquanto caminho sozinho. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Eu sei que aquelas figuras me observam, que de alguma forma eu pertenço àquele mundo sombrio. Tento manter minha rotina, trabalho na biblioteca, tento ignorar os sinais, mas é impossível. O medo tornou-se constante, e a sensação de ser seguido, observado, nunca me abandona. Bem, eu ainda sinto os olhos no escuro, sinto as mãos invisíveis tentando me puxar de volta para aquele porão sem fim. Hoje, escrevo esta história para que alguém saiba, para que alguém perceba que nem toda curiosidade é inofensiva. Aquilo que parece ser apenas um livro antigo ou uma sombra nos cantos da visão pode ser o início de algo que você nunca escapará. Bem, isso aconteceu comigo, e mesmo que eu tente explicar, mesmo que eu tente racionalizar, sei que a verdade é que uma parte de mim ficou naquele caderno, naquele porão, com aquelas figuras que observam silenciosas, esperando o próximo passo. E cada noite, Ben, cada noite sinto que não estou mais sozinho, que o mundo que eu conhecia acabou naquela tempestade, naquela chuva, naquele porão sem fim. Eu posso caminhar pelas ruas da cidade, posso sorrir,
posso falar com as pessoas, mas sei que dentro de mim algo mudou para sempre. As sombras me conhecem, e agora eu conheço o medo como ele realmente é. Não há explicação simples, Ben. Não há final feliz. Só resta a vigilância constante, a sensação de que a qualquer momento posso ser puxado de volta para aquele lugar, onde vozes e olhares sem corpo me esperam, e onde cada passo meu é apenas mais um passo em direção ao desconhecido que me pertence agora. Ben, e eu ainda sinto o peso de cada instante, como se meu corpo carregasse lembranças que minha mente se recusa a aceitar. Tudo começou em uma tarde comum de verão, no interior de Minas, onde eu passava as férias na casa da minha avó. A cidadezinha era pequena, cercada por morros e matas densas, e o calor sufocante daquele mês fazia o ar tremer nas estradas de terra. Minha rotina era simples: acordar cedo, tomar café com pão quente, brincar sozinho ou explorar os arredores. Mas naquela tarde, algo mudou e eu percebi que o normal podia se tornar estranho em um instante. Eu estava caminhando pelo caminho que levava ao rio, Ben, onde costumava mergulhar para refrescar o corpo e aliviar a monotonia do calor. As árvores formavam um túnel verde sobre a estrada, e o cheiro da terra molhada após a última chuva misturava-se ao perfume das flores silvestres. Tudo parecia tranquilo, até que notei uma figura à distância, parada entre as árvores, como se estivesse me observando. Era uma mulher, ou pelo menos parecia. Vestia um vestido branco, simples, mas seus cabelos escuros estavam molhados, grudados ao rosto. Ao se mover, seus pés não tocavam o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima da terra. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Tentei ignorar, pensar que era minha imaginação, mas cada passo que eu dava, ela avançava também, sem fazer barulho. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, e o reflexo sobre a água do rio criou sombras que pareciam dançar ao redor dela. Quando cheguei à margem, respirei fundo e tentei encará-la. Mas Ben, não havia rosto, apenas uma superfície lisa e escura onde os olhos deveriam estar. A sensação de ser observado cresceu dentro de mim como uma pressão invisível. Nos dias seguintes, comecei a notar sinais sutis de que ela não estava limitada àquele ponto no rio. Ao caminhar pela casa da minha avó, sentia algo acompanhando meus passos, um suspiro atrás de mim que desaparecia quando eu me virava. À noite, os rangidos da madeira do piso pareciam formar palavras inaudíveis, e eu acordava com o frio da respiração dela sobre meu pescoço, mesmo com a janela trancada. Minha avó dizia que eu estava inventando coisas que eram só fantasias de criança, mas Ben, eu sabia que não eram. Um dia, decidi enfrentar o que quer que fosse. Peguei uma lanterna e caminhei até a parte mais densa da mata atrás da casa. O cheiro de folhas úmidas e terra misturava-se ao perfume de algo indefinível, doce e podre ao mesmo tempo. Cada galho quebrado sob meus pés fazia meu coração disparar. A lanterna iluminava a névoa que surgia entre as árvores e lá estava ela novamente. Desta vez, aproximou-se sem que eu pudesse me mover. O rosto, agora parcialmente visível, tinha olhos completamente negros, profundos, vazios, e um sorriso que parecia engolir a luz ao redor. A voz veio então, sussurrando meu nome. Você veio, finalmente. Ben, não consigo descrever o tom. Era doce, mas carregava uma ameaça que me fez gelar até os ossos. Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. Ela estendeu a mão e eu senti como se a gravidade tivesse desaparecido e o chão estivesse me empurrando para longe, mas ao mesmo tempo me puxando para ela. O medo me consumiu, e naquele instante percebi que estava diante de algo que não pertencia a este mundo. Naquela noite, voltei para a casa da minha avó em estado de choque. Ela me encontrou no corredor, sujo de terra e sem conseguir falar, apenas olhando para o nada. Bem, tudo ficou pior a partir desse momento. Cada noite era uma luta para dormir. Cada sombra parecia ganhar vida e a presença da mulher se intensificava.
Ouvi histórias antigas da vizinhança sobre uma mulher que desapareceu no rio há décadas, cujo espírito se diz vingativo, mas ninguém nunca a viu de verdade. Agora, Ben, eu sabia que ninguém precisava ver para sentir. A escalada do terror tornou-se insuportável quando a visão dela começou a aparecer em lugares inesperados. Dentro do armário do meu quarto, refletida na água do copo que eu bebia, no vidro da janela, mesmo à luz do dia. Cada aparição era acompanhada por um cheiro de terra molhada e flores murchas, uma mistura impossível de ignorar. Meu próprio reflexo parecia mudar, como se minha alma estivesse se tornando parte daquela escuridão que a mulher carregava. Em uma madrugada, ouvi seu sussurro mais próximo. Eles vêm buscar você. Bem, senti a mão dela tocar meu ombro, fria, gelada, e o mundo ao redor desmoronar. As paredes da casa pareciam distorcidas e as vozes de outras figuras ecoavam. Risadas infantis misturadas a gritos distantes. Não consegui me mover, gritar ou pensar. Foi então que algo aconteceu. Senti uma energia me empurrar, uma força que me fez sair correndo para a varanda, e quando olhei para trás, a mulher não estava mais lá. No entanto, não havia alívio. Nos dias que se seguiram, tudo estava impregnado daquela presença. Bem, até escrever sobre isso é doloroso, porque sinto os olhos dela me perseguindo através das palavras. A benzedeira que procurei me disse que o espírito estava ligado a mim, que eu tinha despertado algo que não deveria e que agora carregaria para sempre. Não há rezas ou ervas que consigam desfazer isso. Eu tentei me convencer de que era loucura, que tudo não passava de minha imaginação, mas a realidade era diferente. Cada noite, cada sombra, cada sopro de vento se tornou um lembrete de que ela estava ali, invisível, esperando. E tudo começou a piorar, Ben, quando percebi que ela não se limitava à casa da minha avó. Cada passo que eu dava pela cidade, cada sombra na rua ou corredor estreito parecia acompanhada daquela presença. Era como se o mundo tivesse se dividido em dois planos: o meu, onde tudo parecia normal, e o outro, escuro e sufocante, onde ela e figuras semelhantes se escondiam, apenas observando. Eu tentava falar com alguém sobre isso, mas cada tentativa terminava em descrença ou em olhares preocupados demais para serem consoladores. Então eu comecei a caminhar sozinho à noite, na esperança de entender, ou talvez de enfrentar o que quer que fosse. Em uma dessas caminhadas, Ben, cheguei à velha ponte de madeira sobre o riacho que atravessava a cidade. O vento soprava úmido e carregado do cheiro de lama, folhas e algo que eu não sabia nomear. O rangido da ponte sob meus pés era alto demais, como se anunciasse minha presença. Então eu vi novamente ela, flutuando sobre a água, imóvel, com os olhos negros me fixando. Meu coração parecia querer sair do peito. Quis correr, mas meus pés não obedeciam. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do riacho e, por vezes, de sussurros que vinham da escuridão ao redor. Nomes, palavras antigas que eu não compreendia, mas que faziam meus ossos tremerem. De repente, a água começou a se agitar sozinha, formando círculos concêntricos e refletindo a luz da lua de forma distorcida. Bem, eu podia ver sombras dançando na superfície, figuras sem rosto flutuando e se contorcendo. A mulher estendeu a mão em minha direção e algo frio, indescritível, atravessou meu corpo. Eu senti minha mente se esgarçar, uma mistura de medo, confusão e um peso que parecia esmagar minha alma. Então ela falou, não em palavras audíveis, mas em imagens e sentimentos que invadiram minha cabeça. Você viu demais. Agora pertence a nós. Corri. Não sei quanto tempo, nem quantos quarteirões. Apenas corria sem olhar para trás, sentindo a presença dela cada vez mais próxima, respirando sobre meu pescoço. Quando cheguei à rua de casa, Ben, percebi que as luzes estavam todas apagadas e uma névoa densa cobria a cidade inteira, como se o mundo tivesse sido engolido por algo vivo. Minha avó não estava, ninguém estava.
E eu soube, naquele instante, que o que eu enfrentava não podia ser combatido com raciocínio ou coragem, apenas sobrevivência, se é que isso ainda era possível. Nos dias seguintes, tentei manter uma rotina, mas tudo tinha mudado. Cada reflexo no vidro, cada sombra no chão, cada vento súbito carregava um aviso. Bem, comecei a ouvir passos atrás de mim mesmo quando estava sozinho em casa. Portas que rangiam sem motivo, risadas distantes que desapareciam quando eu tentava localizar a origem. E aquela mulher, ela estava sempre lá, escondida, às vezes visível apenas por um instante, mas sempre suficiente para me paralisar de medo. Eu sabia que ela não buscava apenas assustar, mas reclamar algo meu, algo que eu não conseguia nomear. Uma noite, Ben, decidi que precisava ir até o rio novamente, o mesmo lugar onde tudo começou. Talvez eu encontrasse respostas, talvez um fim. O caminho estava diferente. As árvores pareciam mais altas, os galhos se entrelaçando acima de mim, como se quisessem me prender, e o cheiro de terra molhada estava misturado a algo metálico, como sangue antigo. Quando cheguei à margem, vi a água parada, lisa como um espelho negro, e lá estava ela, de braços abertos, convidando-me a entrar. Não havia malícia em sua postura, apenas uma expectativa impossível de ignorar. Bem, eu me aproximei, sentindo meus pés afundarem na lama, cada passo pesado, como se o chão quisesse me deter. Quando olhei para a água, percebi que não era apenas meu reflexo que via, mas uma cidade inteira submersa, moradores presos em sombras distorcidas, gritando em silêncio. Ela sorriu, e dessa vez os olhos negros não tinham limites, pareciam engolir a própria lua. Eu entendi naquele instante que aquele mundo não era apenas dela, era algo maior, um lugar onde almas eram sugadas, transformadas em espectros, e eu já estava marcado. Tentei recuar, Ben, mas a margem atrás de mim havia desaparecido. Eu estava cercado por água negra e silêncio absoluto, exceto pelo sussurro dela dentro da minha mente. Você é nosso agora. O frio atravessou minha pele e eu senti minha própria essência sendo puxada para dentro daquele espelho líquido. Gritei, mas a voz se perdeu na névoa. A última coisa que vi foi seu rosto se aproximando e os olhos, negros e vazios, encontrando os meus. Eu acordei no dia seguinte em casa, sozinho, com marcas de lama nas mãos e roupas molhadas. Mas, Ben, algo dentro de mim havia mudado. As noites continuam longas. E às vezes, quando fecho os olhos, sinto sua respiração, escuto os sussurros e vejo o mundo que ela mostrou naquela água negra. Eu não sei se é punição, aviso ou apenas realidade, mas sei que a sensação nunca vai embora. Ben, eu precisava contar tudo isso a você. Não há explicações fáceis e não há final seguro. Apenas a certeza de que o invisível existe e que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Agora, cada sombra, cada silêncio, cada sopro de vento me lembra dela. E talvez, se eu tiver sorte, se houver sorte, você nunca a verá. Mas se ouvir esta história, saiba que ela existe e que olhar para o mundo com descrença pode ser a parte mais perigosa.